Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor, meus amados. Deus abençoe, proteja e ilumine cada ouvinte, cada alma que está aí do outro lado do canal, da telinha. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha confortar, fortalecer, orientar cada um de nós, em nome de Jesus. Passando aqui, meus irmãos, para deixar aquela mensagem do alto, né, que Deus tocou no nosso coração. Por esses dias está sendo corrido para a gente, não gravamos ontem. E agora estamos tendo tempo agora de gravar esse horário. Tá bom? Mas aqui para exaltar o nome do Senhor, que vive, do nome do Eterno. Amém? Meus irmãos, não podemos deixar para vocês, né, pedir para dar aquele joinha, compartilhar, inscrever no canal, comentar, né, dar uma força para o nome do Senhor ser glorificado. Antes de falarmos sobre a palavra, nós gostaríamos de comentar algo aqui triste que tem nos chocado e que nos machucou. Notícia que recebemos de um colega que andava com a gente, que ia para os montes, nas vigílias conosco, no começo da nossa caminhada, sabe, veio a falecer hoje. Descarga elétrica. Meus irmãos, que está em pé, né, tem que vigiar, tem que fugir da aparência do mal, porque a vida da gente é um sopro. Estamos aqui levando a palavra, mas com o coração pesado, sabe? Se arrastando, talvez essa seja a palavra certa. Estamos se arrastando. Inclusive essa pessoa, ela foi até padrinho do nosso casamento, sabe? Faleceu em Tocantins. Eu não poderia deixar de falar o nome dele aqui, o Fernandinho. Fernandinho veio a falecer, que o Espírito Santo console os familiares. Uma pessoa muito querida pela gente, que nós amamos muito. Mas vamos, né, para a palavra de Deus, o que interessa, né, para nos fortalecer. Meus irmãos, vamos orar antes de falarmos, tá bem? Sim, nosso Deus, nosso Pai querido amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, agradecemos, Pai, pela Tua bondade, agradecemos, Pai, pelas Tuas misericórdias, pela Tua, Senhor, compaixão sobre nossas vidas. A Tua palavra diz, Senhor, que a terra, Senhor, ela está cheia da Tua glória, da Tua presença, do Teu resplendor. Tenha compaixão da gente, seja nosso rochedo, o Senhor é o nosso rochedo, é nosso baluarte, é nossa cidadela, é nosso escudo. O Senhor, Papai, é nossa fortaleza. Senhor, a quem temeremos, Senhor, se o Senhor é muito maior do que tudo. Senhor, nos cubra com o Teu sangue, tira, Senhor, qualquer seta, qualquer dado inflamado do inimigo, qualquer palavra frívola, Senhor, que tem chegado até os nossos corações, nosso ouvido, sabe? Para nós, Senhor, esmorecermos, enfraquecermos na fé. Palavras, Pai, que não têm agradado ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia, porque o Teu povo precisa escutar a Tua palavra. Fortaleça, Senhor, o que está sedento, o que está cabisbaixo. Este agora, Senhor, que talvez está sofrendo por causa de uma perda. Talvez, Senhor, a esposa saiu de casa, ou ele mesmo saiu de casa. Talvez o pai foi encontrado, diagnosticado com a doença, e aos olhos do médico, Senhor, impossível de cura. Sabe, Senhor, tomando coquetel. Sabe, Senhor, esperando somente a morte. Tenha misericórdia também desse que está padecendo financeiramente, está com problema, Senhor, na saúde, na vida financeira, na família. Deus entra com providência, alcança o que está ali, Senhor, embaixo da ponte, que está ali, Senhor, a mãe está chorando, o pai chorando, e está ali desesperado, Senhor, fraco, esmurecido e longe de Ti. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, nos cubra com o Teu sangue, porque sabemos que o império das trevas, Senhor, tem se aproximado, e as pessoas têm andado totalmente na carnalidade. Pai, a festa da carne, sabe, Senhor, na luxúria dos olhos do mundo, do desejo, sabe, Senhor, que tem lutado, Senhor, contra o espiritual desta criatura. Fortaleça, Senhor, tira as escamas dos olhos, porque como nós dissemos aqui, Pai, nosso irmão foi recolhido, Senhor, e nós temos que estar com as vestes limpas quando o Senhor tirar o nosso fôlego de vida. Senhor, sabemos que somos apenas, Senhor, um pedaço de barro, Senhor, somos pó. Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor, entregamos nossas vidas, a vida de cada irmão, cada ouvinte aqui em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, não repara aí a gente gaguejando, tá? Mas é porque cansado e bombardeado, né? Não é fácil uma notícia dessa, nem íamos gravar. Mas como tudo é para a glória de Deus, não podemos deixar de divulgar a palavra do Senhor. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, tentar ser breve, está falando sobre... espera aí. Sumiu o tema aqui, Jesus. Sobre a gente negar o Senhor. Negar o Senhor Jesus. O que é negar o Senhor? É satisfazer as nossas vontades, é nós se preocuparmos com os nossos interesses pessoais, é nós querermos
só engodar a carne, só fortalecer a carne e ofuscar e amortecer o espírito. O espírito ele está gritando dentro, ó, não faça isso, e a gente está o que? Abafando ele, estamos dando legalidade para a carne. Nós temos percebido nos noticiários, nos jornais, bombardeios, irmãos. Bombardeio, irmãs. A gente sabe que é uma festa folclore, mas as pessoas às vezes misturam muito e passam do limite. Tanto em questão de bebida, tanto em questão de respeito, de moral, sabe? As pessoas andam imorais, sabe? Sem domínio próprio, sem pudor, sem respeito, sabe? As pessoas são desafeiçoadas e Deus, Ele vai cobrar isso de cada um de nós, porque o que nós plantamos nós iremos colher. Nós vemos que todas as festas que tem muita chocarrice, muita bebida, que tem muito alvoroço e onde não atrai Deus, você vê que sempre no final tem o quê? Uma desgraça, desculpa, mas é a realidade, sabe? Sempre tem ali uma morte por trás, não que nenhum de nós não iremos passar por isso, mas sempre tem algo ali que deixa a pessoa perplexa, sabe? Sempre tem algo ali que faz a pessoa às vezes antecipar a ida dela. Por quê? Por se embriagar demais, por estar no meio de amizades que não lhe convém. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre a gente negar Jesus. O que é negar Jesus? O que é negar Deus? Fazer vista grossa. É achar que não serve pra gente e que nós não estamos preparados no momento em assumir um compromisso com Deus, em se direcionar para o Senhor, sabe? Não é fácil, temos sofrido muito nesses últimos tempos. Nós sabemos que Jesus está mais próximo do que nunca. Jesus está batendo na porta de cada coração todo dia. Do mesmo jeito que o diabo, ele não bate, ele entra, ele pula, ele joga os dados inflamados, joga as setas dele, a pessoa cai e dá brecha, ele entra, e ali faz uma desgraça, sabe? Deixa ali a pessoa toda arrasada, destrói, né? Destruída. Esse é o papel, né, do inimigo, né? Ele rouba, ele mata e destrói. E a palavra de Deus diz que o Senhor ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas hoje em dia a gente vê que as pessoas estão preferindo mais a morte, a destruição, do que a vida, né? Estão querendo as coisas temporais aqui. Sim. Só um momento, sabe? Exatamente. Só um momento. Não importa as consequências, não importa se eu vou ter que prestar conta. Eu quero ser feliz agora. Não estou falando que você não pode ser feliz, mas com modéstia, com respeito, sabe? Centralizado, sim, com as suas faculdades aqui exercitada, com bom intelecto, exatamente, porque saiba que tudo tem consequência. E se não der tempo, como agora chegou para o nosso irmão, agora vai passar pelo juízo de Deus. É triste falar isso, meus irmãos. O irmão cheio de saúde, de dom de Deus, mas Deus quis recolher ele agora. Foi da vontade de Deus, não é que Deus quis, foi da vontade do Senhor. Como a gente não sabe se daqui a pouco nós iremos estar aqui no canal, iremos estar vivos. Então nós temos que pensar, sabe? Não é se Maria vai com as outras, mas tem uma personalidade de saber que tudo que nós estamos fazendo, nós vamos prestar conta com Deus. Exatamente. E nada vai passar despercebido aos olhos do Senhor. Exatamente, amém. Amém? Está aqui em Lucas, capítulo que nós iremos ler, capítulo 22, versículo 31. Pedro é avisado. Jesus avisa Pedro. Pedro andava com Jesus. O título diz assim: Pedro é avisado. Quantas vezes o Senhor te avisou? Me avisou, te alertou. Opa, sabe? Parece que acendeu uma luzinha vermelha, sabe? Perigo, perigo, não passe do limite. Nós passamos. Verdade. Pedro é avisado. Avisado sobre o quê? Vamos ler. Simão, Simão, disse Jesus, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás é o que nosso? O adversário. É o príncipe desse mundo. Ele tem ludibriado, tem enganado, tem ofuscado, sabe? Muitos olhos tem cegado. Né? Pararam de olhar para Deus e tem o quê? Caído na armadilha de Satanás. Quantos não estão cegos? Quantos não vão gastar mais do que o limite? Quantos não vão dar vexame? Não vai com essa festa agora, meus irmãos? Quantos? Quantos não vão voltar com a vida destruída? Quantos não vai voltar com a vida arrasada, quebrado? Isso se voltar. Isso se voltar. Quantos
É a mesma coisa de virar as costas para Deus, de cuspir na cara de Deus. Eu não estou falando que você não pode festejar. O que eu estou falando é que você não pode passar do limite. Você sabe o que é lícito, o que vai acrescentar, o que vai trazer um bem-estar para a sua vida e o que não vai trazer. O país, os governantes estavam falando de crise um tempo desse. Todo mundo reclamando da faixa etária do salário mínimo. Todo mundo reclamando, falando que está tudo caro. Mas para esse tipo de ação, as pessoas elas se esforçam, elas se empenham, elas investem pesado. As trevas investem pesado, meus irmãos. Quantas pessoas dão ouvido para coisas nulas, coisas que não vai trazer proveito. Eu quero aproveitar. Não sou de ninguém. Sabe? Complicado. Continuando. Então Jesus disse para Simão, Satanás quer te peneirar, quer te testar, discípulo. Quantas pessoas não é testada e o diabo quer testar, quer falar aí, ó, esse daí não é seu discípulo verdadeiramente, não. Esse daí confessa o seu nome, ora antes de sair de casa, quando chega agradece, mas ele não anda como você quer. Deixa eu tocar nele, ele é facinho, ele tem uma faísquinha para sair do caminho, para desviar. Aí olha que forte. Eu, porém, Jesus disse, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tenha fé, irmãos e irmãs. Deus roga pela gente. Tu, pois, quando te converteres, andava com Jesus, mas não era convertido. Muitos confessam o nome de Deus, mas não estão na presença. Fala que faz o bem, mas o bem que ele acha que está fazendo para ele mesmo. Por causa da altivez do homem. O cara é bom. Bom é um, é Deus, meus irmãos. Bom é um, é Deus. E sabe como que você sabe realmente se a pessoa é convertida? Se ela está procurando se esforçar em agradar a Deus e reconhece os pecados. Em trilhar com Deus. Não quer dizer que nós em algum momento não iremos vacilar, não iremos se prostrar, machucar, às vezes até cair. Mas o papai é como advogado, está para nos levantar e nos defender. Mas tem que ter quebrantamento, tem que ter esforço, tem que confessar os pecados, tem que procurar ajuda, se esforçar. Agora tem gente que não está nem aí, a consciência nem pesa mais. Então continuando. Ele porém respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo. Mesmo Jesus falando que ele não era convertido. Ele falou, estou pronto, Senhor, eu sou fiel. Tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse e afirmo-te, Pedro, hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. E viu prodígios, viu milagre. Olha que forte, meus irmãos. Aí aqui agora eu vou pular um pouquinho para resumir, em nome de Jesus. Agora versículo 54. Então prendeu Jesus, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Olha como que Pedro já estava de longe. Quando estava tudo ali bonitinho, prodígio, milagre, palavra, sabe? Mas Jesus estava preparando os discípulos. Pedro já estava de quê? Ó, rabo de olho, de longe. Quantas pessoas já estão longe do Senhor e falar que está seguindo, mas o termômetro que mede a fé está lá embaixo. Verdade. Não está lá em cima, está, ó, cada vez mais reduzindo. Por causa de quê? Está se alimentando de quê? É coisas que vai te fortalecer espiritual ou coisas que vai te deixar a carne mais forte? A carne ou o espírito que você tem fortalecido? E quando acenderam fogo no meio do pátio, onde Jesus estava preso no cárcere, e juntos assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, viu Pedro, o assentado perto do fogo, onde acenderam lá uma chama, uma labareda de fogo, creio eu, para esquentar. Fitando o olho, disse a mulher, a criada, olhou para Pedro e disse, este também estava com ele, com Jesus. Pedro teve o quê? Medo, temeu, ó. Falou que Pedro estava com Jesus, mas Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço. Olha isso, meus irmãos. Olha o quanto isso é pesado. Eu não conheço mulher. Eu não conheço. Quantos participaram, provaram da bondade de Deus e tem vergonha hoje de alguém saber que em algum momento Deus tocou no coração dele, que Deus tem um propósito e um plano para a sua vida. Tem vergonha de divulgar o nome do Senhor. Pedro negou. Continuando. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava. Homem, não sou, eu não conheço ele.
E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, olha, isso cumpriu o que Jesus disse, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Jesus falou que antes do galo cantar, ia negar 3 vezes. Quantas vezes nós temos negado Jesus, meus irmãos? Quantas vezes? Por causa de pessoas, por causa de pessoas que estão nos observando, por causa de status. Exatamente. Não, eu não quero ficar nesse formalismo não. Olha como que o mundo hoje está. Isso daí é passado. Não, você vai ser religioso, fanático. Não, meu irmão, o negar Jesus é não procurar agradar o coração dele. O negar Jesus é se constranger com a presença dele. É em nenhum momento chamar ele para o assunto. É em nenhum momento tentar fazer o bem, aplicar o bem. Tem pessoa que é o quê? É omisso. Tem pessoa que é cúmplice. Deus não quer isso, Deus quer valente. É verdade. Ore um pouco mais, busque um pouco mais. Se consagre um pouco mais e santifica. Tá vendo? Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor Jesus dissera. Hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, nós temos que pensar, sabe de quê? Nas consequências. Exatamente. Quer falar? Não, e eu falei que não, mas né, Amém. foi só um breve comentário só. E nessa questão a Bíblia diz que o que estava negando a Cristo é aquele que conhecia. Né? Pedro era um conhecedor, Pedro andava com Jesus, participava das coisas, né, dos mistérios, dos milagres, porém Jesus já sabia que ele ia negar. E às vezes acontece justamente comigo, com você, não necessariamente de envergonhar, mas de fazer a diferença em lugares que não é, principalmente que não é propício a um lugar cristão. Pô, uma festa, ali tá um bate-papo entre conhecidos. E nós que somos a luz do mundo e o sal da terra, é nesses momentos que a gente tem que fazer a principal diferença. A gente tem que mostrar o quê? Que a gente somos luz e nós temos que fazer a diferença. Jesus falou, foi bem enfático. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Nós estamos no meio de lobos. As pessoas afrontam, as pessoas mermeiam a cabeça, as pessoas se afastam, as pessoas zombam. Porém, meus irmãos, dá dor de barriga em todo mundo. Porém, na hora que precisa, vem procurar o cristão para orar. Exato. Tá entendendo? Para interceder. Meus irmãos, e para resumir aqui, depois que Pedro negou, aí a gente fala, não tem direito de falar de Pedro. Realmente, Pedro foi muito maior do que nós. Com certeza. Né? Mas nós estamos pegando isso como um exemplo simbólico para nossa fé aflorar, para nós crescermos em Cristo espiritualmente. E o que acontece? Jesus falou que é o advogado, que todos nós temos pecado. Sim. E tem um versículo aqui em Lucas 7 que fala da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, enxugava com os cabelos. Ela usou um perfume, um unguento precioso. E as pessoas, um fariseu, ele perguntou para Jesus: se o senhor soubesse quem é essa que está lavando os seus pés, o senhor não deixaria. Ela é pecadora, ela é imunda, ela é suja. Jesus falou, aquela que muito amou, muito será perdoado os seus pecados. Então, meus irmãos, tem que confessar, entendeu? Porque Jesus chegou na casa deste fariseu, ele não ofereceu nada para o Senhor, não serviu, não o hospedou, não foi hospitaleiro. Mas a mulher pecadora foi, beijava os pés de Jesus, enxugava com os cabelos, lavava com um tal de unguento precioso, um perfume, sabe? Aí aqui, ó, olha que forte. Dirigindo, Lucas 7, 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho que dizer. E ele respondeu: dize a mestre. Aí um versículo anterior disse: se o senhor soubesse, falando da mulher que lavou os pés de Jesus, quem é essa que lava os seus pés, bem, se o senhor fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou o pé, porque ela é uma pecadora. Aí Jesus falou: uma coisa eu tenho para te dizer, ô Simão, fariseu, só que é outro, não é o Pedro não. E disse
Diz a mestre, ele falou com deboche, diz a mestre, o que o senhor tem para me dizer? Aí Jesus vai e fala para ele aqui, ó. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. Um cara tinha 2 pessoas, né, que deviam uma quantia para ele. Um devia 500 denários e outro devia somente 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Nenhum dos 2 conseguia pagar a dívida. Aí Jesus pergunta, qual deles, portanto, amará mais? Qual vai amar mais aquele que perdoou o dono, né, o que emprestou? Qual dos 2 que estava devendo vai perdoar mais? Ele fez essa pergunta para o fariseu. Respondeu o fariseu, suponho que aquele a quem mais perdoou, aquele quem mais perdoou. Replicou Jesus, julgaste bem, aquele que mais devia. Né? A dívida era muito alta, impagável. Um devia 500 denários e o outro 50, a moeda da época. E voltando para a mulher, disse a Simão, não é Simão Pedro não, é outro Simão, ao fariseu, vês essa mulher pecadora que você falou? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. Ela tem chorado aqui, suplicado, tem se arrependido, ela reconhece a minha importância. E os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo, que é um beijo que eles beijavam, tradição que tinha, de saudar os irmãos. Você não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei na sua casa, não deixa de beijar os meus pés. Meu Deus. Não me deste unguento na cabeça. Não me ungiste, Jesus falou. Com óleo, quer dizer, ungiste a cabeça com óleo, unguento não, com óleo, desculpa. Mas essa com bálsamo ungiu os meus pés, com perfume precioso. Por isso eu te digo, perdoado-lhe são seus pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Meu Deus. Quer dizer, ela sabia que Jesus poderia perdoar todos os pecados dela, o reconhecimento. Meu Deus. Ela sabia o tamanho da dívida que ela tinha, mas o cara enxergou só a dívida. Só enxergou o encosto que quando ela servia, sabe, aos bichos. Desculpa. Meus irmãos, o que mais tem é acusação, a pessoa apontar. Mas o importante para Deus não é o tamanho do seu pecado, não é o tamanho da sujeira, não é o tamanho, tá até aqui atolado em preocupação, em sujeira, em dívida. Meu irmão, se você reconhecer o Senhor, Ele purifica você, que você fica mais limpo do que a neve. Glória a Deus. Então disse a mulher, perdoados são teus pecados. É isso, meus irmãos. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que pode perdoar pecados? Eles ficavam ainda debatendo, procurando querer acusar o Senhor. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. É isso, meus irmãos. Vamos usar a fé. Glória a Deus. Para nos salvar, nos direcionar e nós fugirmos das porcarias do mundo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Paz. meus amados, em nome de Jesus.